Ciao ragazzi, então como saber se você tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana? Então como saber se o simples fato de você ter um ascendente italiano, ter um antepassado italiano, é o suficiente para que você faça o seu reconhecimento da cidadania italiana. Então a gente está postando aos domingos a novela da cidadania italiana da Natasha, e ela contou uma história muito legal que ela tem uma avó italiana. Então ela nasceu e essa avó falava com ela em italiano. Então a grande pergunta é, será que bastava isso para ela saber que era uma cidadã italiana, que ela poderia fazer o reconhecimento da cidadania italiana, ou então existem algumas ressalvas? Então esse vídeo é para explicar isso. Então não se desespere, a gente vai abordar aí todos os assuntos relacionados a isso. Então como saber se você tem ou não o direito à cidadania italiana? Então se você tem um ascendente italiano, como saber se você possui aí essa possibilidade de fazer o reconhecimento. Meu nome é Robson Bonin, se você ainda não me conhece, também se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque toda semana aí a gente vai estar lançando vídeos sobre cidadania italiana para te ajudar nesse processo. E o meu projeto aí é facilitar a vida de quem faz o reconhecimento da cidadania, quem está em busca desse sonho. Então eu faço busca de documentos, pesquisas, genealogia, tudo que engloba essa parte da genealogia, a gente trabalha com isso e também estamos aí expandindo para outras áreas do reconhecimento. Eu vou deixar meu contato aqui na descrição, caso você queira entrar em contato com a gente. Então vamos lá. Quem nasce no Brasil é brasileiro, porém não é todo mundo que nasce na Itália que é italiano. Então aí que começa a grande confusão, porque no Brasil basta que você nasça no Brasil para que você seja brasileiro. Já na Itália, é necessário que você seja descendente de um italiano, porque não basta que você nasça ali. Então, se você tem duas pessoas que não são italianas e tem um filho na Itália, ela não é italiana. Ela vai ter que comprovar, então, uma ascendência italiana para que ela tenha direito à cidadania italiana. Bom, então o nome disso é Iuris Sanguinis e Iuris Soli. Então, Iuris Soli é o que o Brasil faz, os Estados Unidos faz, então basta que você nasça ali. Pronto, a nação te reconhece como um cidadão. Já na Itália não, é o tal do Iuris Sanguinis. Então você tem que ter o sangue italiano, você tem que ter uma ascendência italiana para que você tenha a cidadania reconhecida. Claro, existem outras formas de você fazer cidadania italiana, seja por matrimônio, seja por tempo de residência legal na Itália, mas isso é assunto para outro vídeo. Então esse vídeo, o objetivo é que você entenda essa diferença, que é o Iuris Soli e o Iuris Sanguinis, que é a diferença entre o Brasil e a Itália. O que é importante você saber é que tanto o Brasil quanto a Itália, eles permitem a dupla nacionalidade, eles permitem que você seja duplo cidadão. Nem todos os países do mundo aceitam essa dupla nacionalidade. E isso é importante, porque quando você fizer a tua cidadania italiana, você não vai precisar renunciar à sua cidadania brasileira. Você pode, se quiser, mas você não precisa fazer isso e praticamente ninguém faz isso. Então, você vira um duplo cidadão, você vira um ítalo-brasileiro. Você passa a ser italiano e também brasileiro. Bom, então existem dois textos, duas leis que falam sobre o reconhecimento da cidadania italiana. Eu vou deixar o nome delas aqui na descrição. Você pode pesquisar aí no Google que você vai achar várias traduções livres sobre essas leis. E que daí você pode ler e entender um pouco melhor. Se você tiver o conhecimento da língua italiana, você também pode ler elas. Então a lei é a 91/1992, que do 91 e 92, e também a circular K28. Essas são as duas leis que falam sobre o reconhecimento da cidadania, e eu vou deixar o nome delas aqui na descrição para que você possa estar pesquisando, caso você tenha interesse de se aprofundar mais diretamente na literatura, ali na lei escrita. Outro ponto importante para quem quer fazer o processo de reconhecimento é que não existe limite de gerações. Então eu fiz o meu processo de reconhecimento através do meu trisavô, então era o pai do meu bisavô. Poderia ser então o pai do meu trisavô, que seria meu tetravô, e assim por diante. Não existe limite de geração. O problema aí é que você tem que ter toda a documentação aí para comprovar, e quanto mais longe está o seu ascendente, maior a quantidade de documentos que você vai ter que apresentar. Então, ainda sobre o processo de reconhecimento, existem 4 pontos muito importantes que eu vou citar eles aqui, falar basicamente dos 4, mas posteriormente a gente vai estar fazendo um vídeo para cada um desses pontos de atenção, para que você entenda melhor. E se eu abrir muito esses 4 pontos, esse vídeo vai ficar muito extenso, então eu não quero fazer isso, então eu vou abordar eles separadamente depois. O primeiro ponto são mulheres na sua linha reta até o italiano. Então, por exemplo, eu
a minha linha reta até o italiano sou eu, minha mãe, minha avó, meu bisavô e meu trisavô. Então eu possuo 2 mulheres na linhagem, né? Então você tem que ter um ponto de atenção aí quando o filho da mulher nasceu antes de 1948. Então se o filho da mulher da linhagem nasceu antes de 1948, você vai ter que fazer o teu processo via judicial e não via administrativa. A gente vai abordar melhor esse assunto, a gente vai falar também sobre a diferença do processo administrativo e do processo judicial, quando que acontece como que acontece o outro. Mas é isso, se você tem uma mulher na linhagem, você tem esse problema aí, você tem essa questão de ter que fazer o processo judicial caso o filho da mulher tenha nascido anterior a 1948, porque teve uma lei que foi aprovada em 1948 e tal, então a gente vai deixar isso para abordar em outro vídeo. Então outro ponto de atenção é caso o italiano tenha se naturalizado brasileiro. Então quando os italianos vieram até o Brasil, às vezes eles queriam fazer algum concurso público ou por algum motivo eles queriam se naturalizar brasileiros. Então assim, se ele se naturalizou brasileiro e posteriormente teve um filho depois da naturalização, o filho que deu a tua linhagem, por exemplo, no meu caso meu trisavô teve o meu bisavô, se ele tivesse se naturalizado antes de ter o meu bisavô, eu teria um problema, eu não teria mais o direito ao reconhecimento da cidadania. Então, esse é outro ponto de atenção e existe um documento que comprova essa naturalização, que vai dizer para você se o seu antepassado se naturalizou ou não, que é a CNN e a CPN. Isso também a gente vai entrar mais a fundo num outro vídeo. Existe um outro ponto importante que é a cidadania trentina, que a gente chama. Então existem algumas regiões bem lá no extremo norte da Itália que na época em que a gente teve as imigrações, alguns deles não faziam parte da Itália, ainda fazia parte do que a gente chama de Império Austro-Húngaro. Então ali também você vai ter que analisar datas e tudo mais, então também vou deixar para um outro vídeo, porque esse vídeo já está ficando muito extenso, mas a gente vai abordar mais a fundo esse assunto. Mas é importante você saber que existem algumas regiões que hoje são território italiano, que na época não eram, e ali nasce algumas restrições. Então o quarto ponto, que também, fechando aí os 4 pontos mais importantes que eu tinha citado, é a cidadania por eleição, que a gente chama. Então, quando você tem um casal que não foi casado no civil, na sua linhagem, na sua linha reta, aí você também tem que tomar alguns pontos de atenção, você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, seguindo ainda na lógica da minha linhagem, que é meu trisavô, meu bisavô, minha avó, minha mãe e eu, se alguma dessas pessoas não fosse casada no civil, eu teria que ver quem foi o declarante da criança, no nascimento da criança. Então, é importante que o declarante da criança seja o descendente do italiano. Mas, enfim, vou deixar para abordar isso com mais detalhes também em outro vídeo, porque, como eu já falei, o vídeo está ficando muito extenso. Beleza? Então, essa foi uma ideia geral para você ter uma ideia aí de como saber se você tem direito à cidadania e quais são os pontos aí de atenção que seriam ali, eu tenho certeza que meu antepassado veio da Itália, mas então quais são os pontos que eu tenho que tomar atenção para saber se realmente eu posso fazer, se eu tenho que fazer administrativo, tenho que fazer judicial. Então a ideia desse vídeo era para você começar aí a clarear as ideias e começar a entender de maneira geral o reconhecimento da cidadania, beleza? Então, fica à vontade para tirar dúvidas aqui, seja nos comentários ou seja no meu e-mail, que eu vou deixar aqui também na descrição. E é isso aí, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, porque tem muito vídeo vindo por aí. Todo domingo está saindo a novela da Nath, que a gente está contando como que a gente está fazendo o processo de reconhecimento dela, muito legal. Então, convido você a assistir a playlist, vou deixar na descrição também. Valeu? Um abraço, até mais, tchau!